Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes, telespectadores e os que estão através da internet nos diferentes países da América Latina, o Caribe e a América do Norte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos encha do conhecimento do seu programa neste último dia e nos prepare e em breve transforme nossos corpos e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nesta ocasião, quero ler em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 15, onde São Paulo nos diz, tomando São Paulo como referência, Isaías capítulo 60, versículo 1 em diante, nos diz, São Paulo aqui, nesta passagem, nos diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, quero ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é tempo de despertar a realidade do que Deus está fazendo hoje. No programa divino, encontramos que há eras e dispensações, e para cada era e para cada dispensação Deus designou a obra que Ele realizará neste tempo. E atribuiu o homem, o mensageiro que Ele usará nesse tempo, e a mensagem que predicará esse mensageiro, e a mensagem que esse mensageiro pregará para esse tempo. E ninguém pode fazer a obra de Deus correspondente a uma era ou a uma dispensação se não for o mensageiro enviado por Cristo para essa era ou para essa dispensação com a mensagem correspondente a esse tempo. Outra mensagem não vai funcionar. Por exemplo, se vier no tempo para a liberação do povo hebreu, se chegasse um homem dizendo, Deus prometeu que vai libertar seu povo Israel, portanto, é necessário construir uma arca, porque temos que passar o Mar Vermelho quando Deus nos libertar. Vamos construir uma arca, porque Deus vai libertar o seu povo, vai nos levar à terra prometida, à terra de Israel. Mas essa mensagem de construir uma arca não ia funcionar para aquele tempo, porque essa era a mensagem do profeta Noé. Agora,
A arca sempre funciona se tem a arca atualizada para o tempo em que a pessoa vive. A arca representa a Cristo, a palavra. E se tem Cristo, a palavra, para o tempo em que a pessoa vive, se tem a arca e funciona bem, nessa forma. Mas não podemos colocar o povo em uma era ou dispensação que já passou para que a pessoa receba as bênçãos de Deus. Por exemplo, se nos colocarmos na etapa do tempo de Noé, não podemos obter os benefícios que Deus tem para este tempo. Mas recordem que aqueles tempos de Noé, porquanto era um tempo de entrelace dispensacional, e Deus envia um profeta dispensacional, aqueles tempos refletem o que seria o tempo final, o tempo em que nós estamos vivendo. Cristo falando da vinda do Filho do Homem disse que seria como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló. Nos dias de Noé temos um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional em um entrelace dispensacional. E para o tempo de Ló também temos um mensageiro dispensacional que foi o profeta e patriarca Abraão, com uma mensagem dispensacional. Também, os dias da vinda do Filho do Homem para o último dia são como os dias de Jesus. Porque é em um entrelace dispensacional onde a vinda do Filho do Homem está prometida para ser cumprida no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E vem com seus anjos para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. A todas estas coisas correspondentes a este último dia, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar desperta. Porque de outra forma passa despercebido o cumprimento de todas essas promessas divinas correspondentes ao último dia. E aconteceria como ao povo hebreu que estava esperando a vinda do Messias, que estava esperando também a vinda do profeta Elias, que estaria preparando o caminho ao Messias, e tudo isso foi cumprido. A vinda do precursor que preparou o caminho ao Messias foi João Batista, o qual veio com espírito e virtude de Elias, como disse o arcanjo Gabriel, e como também disse, deu testemunho Jesus, ao dizer que João era aquele Elias que viria. São Mateus capítulo 11, versículo 14, e capítulo 17 de São Mateus, versículo 10 ao 13. Nessas duas passagens, Jesus dá testemunho de João Batista de que João era aquele Elias que tinha que vir naquele tempo. E muitas pessoas estavam esperando o profeta Elias, literalmente, que viesse como se foi. Pois se Deus prometeu que Elias viria, pensaram e interpretaram que Elias tinha que vir como ele se foi. E agora veio e não o conheceram. E fizeram dele tudo o que quiseram. Quando Deus promete que virá um profeta que veio no passado, essa promessa se cumpre em um homem do tempo em que Deus cumprirá essa promessa. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, vem nesse homem, operando o ministério daquele profeta que ele enviou em tempos passados. Isso é o regresso e ministério e vinda de um profeta que veio no passado, prometido para vir novamente. Agora o profeta Elias, vejam vocês, é o homem que teve
um ministério do Espírito Santo que se repetiria por 5 ocasiões. Esse ministério se repetiria em 5 homens diferentes. Ou seja, primeiramente em Elias Tisbita, pela segunda vez se repetiu esse ministério, o repetiu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava em Elias o repetiu em Eliseu, porque o Espírito Santo depois esteve em Eliseu manifestado operando esse ministério de Elias em uma dupla porção. E depois repetiu esse ministério pela terceira vez em João Batista, o qual estava cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe, foi o Espírito Santo quem operou esse ministério. Mas não estavam despertos naquele tempo espiritualmente o povo hebreu como nação e a religião hebraica como religião, não estavam despertos ao cumprimento dessa promessa e pensaram que João Batista era um louco. Jesus, falando de João Batista e da opinião que o povo hebreu teve sobre João Batista, disse: veio João Batista que não comia nem bebia como os demais homens, mas que comia gafanhotos, que são esses gafanhotos, e também mel silvestre, e tomava água do rio e de onde pudesse encontrar água. Não comia como as demais pessoas que podiam se sentar em uma mesa muito fina e comer com reis e comer com os demais sacerdotes. João não tinha tempo para essas coisas. Seu ministério era tão importante e seu trabalho era tanto e tinha tão pouco tempo para realizá-lo que tinha que levar uma vida simples e comer nessa forma o que podia encontrar. E Jesus disse, veio João Batista que nem comia nem bebia, e disseram, tem demônios, é um louco. E agora vem o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, este é um homem comelão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, que a um, porque não comia e bebia com as demais pessoas, disseram que era um louco que tinha demônios. E a Jesus, porque comia e bebia, disseram que era um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. As pessoas não há como entendê-las. E a esses líderes religiosos, com tantos graus de teologia, também não há como entendê-los. Eles têm suas próprias interpretações do que deve ser o cumprimento das profecias que Deus deu. Tem sua própria interpretação do que deve ser a vinda do precursor, da vinda do Messias, e tem sua própria interpretação do que deve ser a vinda do Messias. E quando se cumpriu a vinda do precursor, o Elias que tinha que vir se chamava João, mas o ministério era o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo. Mas não puderam reconhecer porque eles tinham suas próprias interpretações do que Deus tinha prometido. E Deus não tem a ver com as interpretações que as pessoas deem ao que Deus prometeu. Deus tem a ver com o que Ele prometeu. E quando chega o tempo, tem que cumprir o que Ele prometeu. E estejam de acordo ou não estejam de acordo, os grandes sábios em assuntos religiosos deste mundo e das religiões, ou religião hebraica ou religião cristã. Assim que Deus não pode pedir permissão aos líderes religiosos para cumprir o que Ele prometeu e perguntar, está bem assim que cumpra nessa forma? Como vocês têm interpretado para cumpri-lo nessa forma? O que foi primeiro? O pensamento e profecia, pensamento de Deus expresso em forma de profecia, ou a interpretação que os teólogos deram? Primeiro foi o pensamento de Deus quanto ao que Ele ia fazer e a forma em que Ele o ia fazer. E depois foi profetizado através dos profetas de Deus. Portanto, o que é primeiro permanece para sempre. E o que se tornou as interpretações, isso é tirado.
E a interpretação correta é a que Deus dá quando Ele cumpre o que Ele prometeu. O cumprimento do que Ele prometeu é a perfeita interpretação do que Deus prometeu. E qualquer interpretação que não estiver de acordo ao cumprimento do que Deus prometeu, é preciso colocá-la de lado e ficar com a interpretação que Deus dá, que é o cumprimento do que Ele prometeu. Mesmo que não quadre com a interpretação que tinham dado os grandes sábios e entendidos deste mundo. Bem disse Jesus em São Mateus, capítulo 11, versículos 25 em diante, quando disse: Em aquele tempo, respondendo Jesus, dijo: Te alabo, Padre, Senhor del cielo. Por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus escondeu todas essas coisas da primeira vinda de Cristo, as escondeu dos sábios e entendidos, e mesmo que se cumpriram essas profecias ali, não as puderam ver, estavam escondidas dos sábios e entendidos, ou seja, estava escondida toda essa profecia, o cumprimento dela. Tudo estava escondido do entendimento teológico dos grandes sábios em divindade e teologia da religião hebraica. E se Deus escondeu dos sábios e entendidos dos teólogos e doutores em divindade, dos grandes líderes religiosos da religião hebraica, escondeu o mistério da primeira vinda de Cristo, a pergunta é: esconderá Deus também o mistério da segunda vinda de Cristo dos sábios entendidos em teologia, em assuntos religiosos da religião cristã? Se o fez lá, em sua primeira vinda, não caiba dúvida de que fará em sua segunda vinda. Pois se não faz, teria então que pedir perdão aos sábios, religiosos, teólogos e doutores em divindade da religião hebraica, lá do tempo de Jesus. Tudo operou para o bem, para que o Evangelho passasse dos hebreus aos gentios, e a salvação passasse dos hebreus aos gentios, e Deus chamasse dentre os gentios um povo para seu nome. Tudo operará no último dia, na segunda vinda de Cristo, para bem. Deus cegará os olhos dos sábios e entendidos do último dia e revelará o mistério da sua segunda vinda às crianças, porque assim lhe agradou lá revelar a sua primeira vinda às crianças, e o fará também em sua segunda vinda. E tudo operará para bem, para que o Evangelho depois passe dos gentios ao povo hebreu, aos hebreus, os quais estão esperando a pregação do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, como Filho do homem e Filho de Davi, para se sentar no trono de Davi e reinar com sua igreja por 1000 anos e depois por toda a eternidade, no meio do povo hebreu e no meio deste planeta Terra. E os hebreus serão abençoados no programa divino do glorioso reino do Messias. Aí é onde está a bênção para o povo hebreu. Fora desse glorioso reino do Messias,
que Ele estabelecerá em sua vinda, não há bênção para o povo hebreu. Mas com a vinda do reino de Deus, sendo estabelecido no meio do povo hebreu, e sentando o Messias no trono de Davi, e reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, virá a bênção para todo o povo hebreu, e até o deserto florescerá. Não somente como floresceu atualmente, mas em toda a sua plenitude. Porque para o reino milenial, a terra já estará endireitada, esses 10 graus aproximadamente que tem de inclinação. Como Deus vai fazer? Como vai endireitar esses 10 graus que tem durante a grande tribulação? Por meio dessas explosões atômicas, porque tudo já está preparado e o fogo atômico está preparado e tem que desatar o fogo atômico sobre a Terra e principalmente sobre certos territórios em uma guerra mundial que virá. E isso ocasionará que a Terra se endireite. Com essas explosões nucleares e os vulcões em erupção e terremotos e todas essas coisas, a Terra se colocará na posição que lhe corresponde. Por exemplo, vejam vocês, se neste lugar, na parte de cima, estando este caderno inclinado, faça uma explosão, veja o que acontece. Uma explosão e se endireita. E assim será durante a grande tribulação. A terra vai se endireitar e por isso não haverá durante o reino milenial essas etapas de frio e neve como há atualmente nos diferentes países. Será uma estação de primavera para o planeta Terra sob o reino milenial de Jesus Cristo. Tudo estará colocado corretamente. Por isso é que a terra está com dores de parto para dar à luz a um novo mundo. E será um mundo que estará endireitado, assim como as pessoas que estarão vivendo nesse reino milenial estarão endireitadas diante de Deus. Serão colocados direitos diante de Deus, como o planeta Terra também, para caminharem retamente diante de Deus no reino de Jesus Cristo. Agora temos que despertar a realidade das coisas prometidas para este tempo final, que ocasionarão que venha à existência o cumprimento da ressurreição dos mortos em Cristo, da transformação de nós que vivemos, do chamado do povo hebreu, com a grande voz de trombeta ou trombeta final, ou sétima trombeta, e rapto ou arrebatamento dos escolhidos, sendo levados a ser das bodas do Cordeiro ou no céu, e as coisas que depois na grande tribulação estarão passando aqui na terra, mas nós estamos mais interessados no que estará acontecendo na casa do nosso Pai Celestial, que é o lugar onde nós vamos estar. Se cumprirá a palavra profética que Deus falou por meio do profeta Isaías, por aí pelo capítulo 26 de Isaías, onde há uma profecia relacionada ao tempo final, onde nos diz, capítulo 26, versículo 20 ao 21, diz: Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti.
e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, ou seja, a ira, a grande tribulação. Vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Essas são as coisas que estarão acontecendo na grande tribulação. Mas já a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escondida com Cristo na casa do nosso Pai Celestial, na grande ceia das bodas do Cordeiro, e a porta já estará fechada. Até que passe a ira, até que passe o tempo mau, nós estaremos passando um bom tempo na casa do nosso Pai Celestial. Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito antes. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se me for e preparar lugar, virei outra vez. Isso é sua segunda vinda. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Diz, tomarei para mim mesmo, porque sua igreja é seu corpo místico de crentes. É parte de Cristo. E agora, isso está em São João, capítulo 14. Agora podemos ver que temos que despertar a todas essas promessas correspondentes a este tempo final, para que não nos passe despercebido o que Deus está fazendo neste tempo final. Temos que estar despertos à realidade do programa de Deus correspondente a este tempo final. Fomos chamados neste tempo final. Sabem para quê? Vamos ver para que nos diz o reverendo William Branham que nós fomos chamados neste tempo final. Nas mensagens, na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, página 42, vejam o que diz. Reconheçamos, amigos, porque fomos chamados para nos reunir sob o som da trombeta. Porque a trombeta do Senhor soará e o tempo já não será mais. Para que fomos chamados e para que estamos sendo reunidos? Para sermos reunidos, para escutar o som dessa trombeta final de primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 56, que é a mesma trombeta de Deus de primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17. E é a mesma trombeta que se soava ou se tocava quando José, o príncipe, segundo no reino do faraó, José, o filho de Jacó, saía, se levantava do seu assento e saía. Tocava essa trombeta, se tocava essa trombeta e se proclamava, dobrem joelhos a José. Essa é a mesma trombeta final, ou grande voz de trombeta, que anuncia a vinda do Senhor. Porque a sétima trombeta, ou trombeta final, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. E escutando a trombeta final, grande voz de trombeta, que é a sétima trombeta, é
que nós obtemos o conhecimento de todas essas coisas correspondentes a este tempo final. Com essa trombeta é que são despertados todos os filhos e filhas de Deus, despertados do sono espiritual para despertar a realidade do que Deus está fazendo neste tempo final. E ver como vão sendo cumpridas todas essas profecias correspondentes a este último dia, e ver como Cristo, assim como atuou em suas 7 etapas ou eras a igreja gentia por meio dos seus mensageiros, neste último dia, estaria atuando por meio do seu anjo mensageiro. Por isso, João se prostrou aos pés do anjo de Jesus para adorá-lo, mas ele disse que não fizesse, porque esse anjo é o profeta do último dia, do 7º milênio, da dispensação do reino e do 7º milênio e da era da pedra angular. E ele não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é um redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é um dos membros do corpo místico de Cristo. E agora, temos que despertar todos nós à realidade do que Deus está fazendo hoje em nosso tempo, no qual nos correspondeu viver. E escutar a voz de Cristo, essa trombeta final, grande voz de trombeta, que é o mistério dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, nos falando diretamente à alma e nos revelando o mistério do 7º selo. Com esse mistério sendo revelado, é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, do meio dos gentios, no corpo místico de Cristo. E, quando se completar o corpo místico de Cristo na era da pedra angular, depois Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e sairá da sua obra de intercessão como sumo sacerdote no céu, e já não haverá mais sangue lá sobre o propiciatório. E Cristo já reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. Ressuscitará os mortos em Cristo e transformará a todos nós. E já aí estará plenamente como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e estará como juiz de toda a terra em sua manifestação no meio da sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia, ou seja, no 7º milênio. O precursor da segunda vinda de Cristo esteve falando algo muito importante com relação à ressurreição dos mortos em Cristo e nos disse que isso estava relacionado ao reino milenial e estava relacionado ao milênio. Vamos ver. Página 146 do livro de citações diz: no final desta passagem 1303, diz: todo pecado tem que vir à aniquilação, todo pecado tem que ser destruído.
Por isso, no grande milênio, quando a ressurreição vier, não teremos que renascer outra vez por meio dos nossos pais, mas que Deus, como Ele fez no princípio, chamará o homem do pó da terra e a sua companheira com Ele. Isso é correto, isso é a maneira em que Ele o fez no princípio. E quando diz que será? Diz, no grande milênio, quando a ressurreição vier, não teremos que renascer outra vez por meio dos nossos pais. O grande milênio, ou seja, o sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus. É nesse último dia, ou sétimo milênio, que a ressurreição dos mortos em Cristo será cumprida e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, algumas pessoas pensarão com relação ao milênio, ao sétimo milênio, e dirão, é preciso esperar tanto? Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Assim que estamos no tempo onde de um momento a outro se completará o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E os mortos em Cristo ressuscitarão em nós, os que vivemos seremos transformados. E quando isso ocorrer, terá ocorrido em que milênio? No sétimo milênio. Nesse milênio, onde Cristo estabelecerá seu reino neste planeta Terra. Vejam aqui na página 138 do livro, de citações também, versículo 1236, diz: E então ele enviará seus anjos e juntarão seus eleitos dos quatro ventos, desde um cabo da terra até o cabo do céu. Isso está falando da ressurreição, o arrebatamento, subindo. Ele enviará os seus anjos para juntar. Vocês alguma vez pensaram o que são os anjos? Né? Mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos. Vem? Trazendo-os, juntando-os das partes extremas da terra às partes extremas do céu. A palavra que foi e foi feita manifesta na terra. Vem? Captam? A palavra foi falada. A palavra foi falada aqui, se manifesta. E agora todos que tiveram a palavra de Deus para a era em que viveram, foram a palavra de Deus para o seu tempo, juntamente com o mensageiro de Deus para esse tempo. E esses são os que no último dia se levantarão na ressurreição em corpos eternos, e os nossos que já partiram, e nós os que vivemos, todos os que têm a palavra de Deus para nosso tempo, a palavra de Deus para a era da pedra angular, a palavra da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, serão transformados neste tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Todos os que estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final que antecede a ressurreição. A grande voz de trombeta que soaria no último dia. Agora, ao redor dessa palavra que receberam e desse corpo teofânico que receberam, se materializará um novo corpo, o corpo físico e eterno que teremos. Porque o que se vê é feito do que não se via. O Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Primeiro teve que estar em seu corpo teofânico e depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. E antes de uma pessoa receber
o corpo físico e eterno, primeiro tem que ter seu corpo teofânico, ter crido em Cristo como seu Salvador e ter nascido de novo. E já ter seu corpo teofânico para depois obter o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Por isso, é tão importante estar despertos neste tempo final. Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse: velai e orai, porque não sabeis a que hora o Filho do Homem há de vir. Ele nos ensinou a estarmos despertos, velando, vigiando pela vinda do Filho do Homem com seus anjos, velando pela segunda vinda de Cristo. Porque os que estarão velando e o verão em sua vinda e o receberão são os que irão com ele. E estão representados nas virgens prudentes de São Mateus, capítulo 25, versículo 10 ao 13. Diz que, enquanto as virgens insensatas foram comprar azeite, veio o esposo e as que estavam preparadas, as virgens prudentes, entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. Depois vieram também as virgens insensatas, batendo na porta, mas a porta já estava fechada. E ficaram. Tiveram que ser lançadas na grande tribulação. Ficaram para passar pela grande tribulação, onde serão purificadas pelo juízo da grande tribulação. Como também Israel será purificado na grande tribulação e a terra será purificada na grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de purificação para a terra, para Israel e para as virgens insensatas. Mas as virgens prudentes já foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, e seu Espírito Santo esteve atuando em cada filho e filha de Deus. Assim que se encontra a igreja de Jesus Cristo justificada como se nunca tivesse pecado. E cada escolhido de Deus como indivíduo também. Agora podemos ver, vejam aqui, na mesma página 138 do livro de Citações, versículo 1235 diz: o arrebatamento da noiva será a mesma coisa, a palavra que está em vocês. O corpo materializará ao redor dessa palavra. A mesma coisa como fez a Sara, como fez com Sara e com Abraão, é o que fará com cada um de vocês e comigo também. Para obter o corpo novo e eterno, temos que ter primeiro essa palavra, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para nosso tempo e o corpo teofânico da sexta dimensão, para que depois se materialize e obtenhamos o corpo eterno e glorificado. E assim estaremos, ao estarmos no novo corpo, estaremos encarnados, mas não carne mortal, mas imortal, incorruptível e glorificada. Carne glorificada, corpo glorificado, como corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo no tempo em que temos que estar despertos à realidade do que Deus está fazendo neste tempo, conforme Ele prometeu para este tempo final. Estamos vivendo no fim do século, conforme o calendário dos gentios, e Cristo advertiu os seus discípulos que estivessem vigiando sempre pela vinda do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos. Com seus anjos, e então recompensará cada um segundo, conforme as suas obras. E agora, que coisas Cristo prometeu para realizar no tempo final, no fim do século? E qual será o sinal
do fim do século e da sua vinda? Fizeram essa pergunta em São Mateus capítulo 24 a Jesus. Perguntam, diz capítulo 24, versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E que sinal haverá da segunda vinda de Cristo e que sinal haverá do fim do século? E que sinal Jesus deu? No mesmo capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aqui temos esse sinal no céu, vindo nas nuvens do céu, essa nuvem que forma o rosto do Senhor. Foi formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras e por outro anjo que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o 7º selo. E para o 7º selo ser manifestado na terra, ser cumprido, esse anjo tem que vir em carne humana no último dia, manifestado através do seu anjo mensageiro, assim como os 7 anjos mensageiros tiveram que vir em carne humana para poder ter seus ministérios aqui na terra. E vejam vocês, continua dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí temos 2 grandes sinais: o sinal da vinda do Filho do Homem e o sinal do fim do século. E agora vejam vocês, em São Mateus capítulo 13, versículo 30, diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Isso é a parábola do trigo e do joio. E depois, explicando essa parábola do trigo e do joio, a pedido dos seus discípulos, neste mesmo capítulo 13, versículos 36 em diante, diz da seguinte maneira: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? São os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou o joio, é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Qual é o sinal do fim do século? O sinal do fim do século é a ceifa, a colheita, realizada pelos anjos do Filho do Homem, com a vinda dos anjos do Filho do Homem, que é a vinda dos ministérios de Moisés e Elias, no último dia, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, recolhendo os escolhidos, recolhendo o trigo. Temos o sinal do fim do século. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, ao joio lançará onde? No forno de fogo, que é a grande tribulação. Mas o que será com os escolhidos com o trigo? Então os justos resplandecerão como o sol,
no reino de seu Pai. Os justos são os escolhidos, o trigo, que vão resplandecer como o sol, ou seja, vão resplandecer como o sol de justiça, vão resplandecer como Cristo. Cristo vem com seu rosto como sol, vem como rei, pois o sol é o astro-rei. E porquanto o trigo, os escolhidos de Deus, os filhos do reino, são reis e sacerdotes, resplandecerão como reis e sacerdotes no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver o que é o sinal do fim do século. Tivemos, através da história da raça humana, de Cristo até aqui, muitos fins de século. Muitos fins de séculos transcorreram. O fim do primeiro século, o fim do segundo, o fim do terceiro, o fim do quarto, o fim do quinto, o fim do quinto, o fim do sexto, o fim do sétimo e assim por diante. A raça humana viveu no fim de cada um desses séculos. E agora se encontra vivendo conforme o calendário gentil, ou dos gentios, se encontra vivendo no fim do século 20. Há uma distância de 2000 anos de Cristo até aqui. A cada 2000 anos aproximadamente, um evento maior ocorre no planeta Terra conforme o programa de Deus. E agora, vivendo no fim do século, os escolhidos têm que estar sendo chamados e juntados neste tempo final por meio do ministério dos anjos do Filho do Homem. E por isso, no céu, apareceu o sinal do Filho do Homem e estavam ali os anjos das 7 eras da Igreja Gentia e outro anjo que era diferente dos demais. Depois desse grande sinal no céu daí em diante, os ministérios dos anjos do Filho do Homem para o último dia têm que estar na terra manifestados em uma forma progressiva desde 1963 em diante. E esses são os ministérios de Moisés e de Elias, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos de Deus no último dia. Agora, podemos ver que esta data de 1963, 28 de fevereiro de 1963, é muito importante no cumprimento das profecias bíblicas correspondentes ao último dia. Falando sobre o fim do século e fim do sexto milênio, se acrescentarmos ao calendário todos os anos de atraso que tem, já para o ano 1960 ou 1963, se estava no fim do sexto milênio e, consequentemente, no fim do século XX. Isso é tomando desde o tempo de Jesus para cá, tomando esses 2000 anos de Cristo para cá, a razão de 360 dias. Mas o calendário que se usa entre os gentios tem 365 dias e um quarto, portanto, tem 5 dias e um quarto a mais. Isso significa que num período de tempo de 2000 anos, conforme o calendário entre os gentios, se o levarmos ao calendário profético, que consta de 30 dias ao mês e de
360 dias, conforme a profecia do profeta Daniel e também de Apocalipse capítulo 11, descobriremos que 2000 anos vividos, conforme o calendário gentil, são de 2026 a 2036 anos do calendário de Deus. Ou seja que, conforme o calendário de Deus, estamos já dentro do 7º milênio desde faz muito tempo. E isso significa que estamos dentro do 7º milênio, onde os anjos do Filho do Homem têm que estar na terra chamando e juntando com a grande voz de trombeta. Com essa trombeta final, os escolhidos de Deus entre os gentios, para depois chamar os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil escolhidos, e colocá-los no cume, no topo do monte de Sião, e selá-los com o selo do Deus vivo, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, e Apocalipse capítulo 14. Mas antes tem que ser chamados e juntados todos os escolhidos dentre os gentios e serem colocados na era da pedra angular, que é o cume, o topo do monte de Deus, do monte de Sião, seja da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos vivendo no tempo maior e glorioso, onde temos que estar despertos ao que Deus está realizando neste tempo final. Deus está chamando e juntando os últimos escolhidos da sua igreja, do seu corpo místico de crentes. E depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Este é o tempo de estar despertos à realidade do que Deus está fazendo. E agora muitas pessoas se perguntarão: e onde estão os anjos do Filho do Homem soando a grande voz de trombeta neste tempo final? Na era da pedra angular, no topo do monte de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E onde estão os escolhidos de Deus, que estão sendo chamados e juntados? Pois aqui estamos. Estamos presentes neste último dia, na era da pedra angular, no topo do monte de Deus. E aí também serão colocados os 144 mil hebreus neste tempo final. Porque não há outra era, a não ser a era da pedra angular, que é uma era eterna, onde o reino milenial será estabelecido. Porque o reino milenial e o 7º milênio pertencem à era da pedra angular. Não a era da pedra angular ao 7º milênio, mas o milênio e o reino milenial pertencem à era da pedra angular, porque a era da pedra angular é uma era eterna. Por isso o evangelho do reino é pregado na era da pedra angular para a dispensação do reino, e depois essa mensagem seguirá em frente. E esse mensageiro seguirá em frente com sua mensagem. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, nos diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Um anjo com o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
com o seu evangelho, proclama, revela que a hora do juízo divino chegou. Ou seja, que vem pregando o dia de vingança do nosso Deus em sua mensagem, em seu evangelho. E diz, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aí podemos ver que o que se refletiu no quinto anjo mensageiro da quinta era da igreja gentia, depois se cumpre em toda a sua plenitude no anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará Cristo em Espírito Santo manifestado, e através do qual vem a mensagem do Evangelho eterno para todo povo, nação e língua. E nos ensina que a hora da sua ira, do seu juízo, chegou. Nos ensina que chegamos ao sétimo milênio, onde tem que se derramar o juízo divino sobre a raça humana. Isso é uma realidade que não pode ser negada, porque já está profetizada para ser cumprida essa realidade no último dia. Mas antes que se cumpra a realidade do juízo divino sobre a raça humana, são chamados e juntados, todos escolhidos com a grande voz de trombeta, e são preparados e são transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, junto com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos. Por isso é que não nos assusta a grande tribulação e os juízos que vão ser derramados na grande tribulação. Claro que não nos assustam, pois não vamos estar aqui. Agora, aos que estarão aqui, assustam essas notícias, assusta a pregação do dia de vingança do nosso Deus. Mas, aos escolhidos, não os assusta, porque já teremos um corpo novo e estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. A todas estas realidades proféticas correspondentes a este tempo final, nós temos que estar como? Despertos neste dia no qual nós estamos vivendo e ver como vão sendo cumpridas essas profecias correspondentes ao último dia. E somente podemos estar atentos e entender todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final, escutando o quê? A trombeta final, ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Este é o tempo de despertar a realidade do que Deus está fazendo hoje, em nosso dia. No último dia, ou sétimo milênio, o qual vimos que já começou-se a acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E até se somente acrescentarmos 7 anos, também já começou. E se não acrescentarmos nenhum ano, pois vejam, na quinta-feira termina o ano 1998 e começa o ano 1999. Ou seja que dentro de alguns dias se cumprem 1999 anos, ou seja, já cumpridos, e depois, quando chegarmos ao ano 2000, ou seja, depois nos resta somente um ano.
Recordem que quando se diz que estamos no ano de 1998, é que já se cumpriu esse ano e já o resto que se está vivendo pertence ao novo ano. Os anos que vocês vivem, quando você diz que tem, digamos, 25 anos, é que já viveu 25 anos. São 25 anos já cumpridos. E conforme o calendário gentil, de Cristo para cá, temos quantos? 1998 anos. E na quinta-feira, já entraremos, quinta-feira, para sexta-feira, entraremos no ano de 1999. Ou seja que, se os anos dos séculos e milênios se cumprem na mesma forma em que se cumprem os nossos anos, desde que nascemos, a Terra, então, de Cristo para cá tem, da sexta-feira em diante, das 12 e 1 segundo em diante, já tem então 1999 anos de Cristo para cá. Assim que nos resta muito pouco para, conforme o calendário dos gentios, entrar no sétimo milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus? Ou terá Deus mudado o seu calendário? Eu penso que não. O mesmo precursor da segunda vinda de Cristo disse que o calendário estava atrasado. Assim que podemos olhar desde outro ângulo, desde outro ponto de vista, e ver que o calendário está atrasado. Mas olhar e ver que tudo operou para bem. As pessoas não sabem que tempo estão vivendo, nem que milênio estão vivendo, nem que século estão vivendo, mas os escolhidos, sim, sabem, porque os sábios entenderão. E para o sétimo milênio e para o século 21, 22, 23 e todos esses séculos vindouros, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estará fazendo grandes coisas e nos revelando todas as coisas que Ele quer que nós conheçamos. E estará cumprindo tudo o que Ele prometeu para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio. Vimos nesta manhã que a trombeta final e grande voz de trombeta que chame juntos os escolhidos dentre os gentios e que revela o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, é a mesma trombeta, sétima trombeta, que chame junta os hebreus, revelando o mistério da vinda do Senhor. Porque a sétima trombeta e o sétimo selo são o quê? A vinda do Senhor. Ele vem com seus anjos. E agora, vejam como esse mistério para este tempo final seria revelado. E fomos chamados pela trombeta final, ou grande voz de trombeta, para ser convocados na santa convocação do último dia da Igreja de Jesus Cristo, para obter a revelação de todas essas coisas que em breve deve acontecer e obter a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor com os seus anjos, para sermos colocados no
topo da Igreja de Jesus Cristo e sermos preparados para sermos transformados neste tempo final. Podemos ver o propósito para o qual seriam chamados e juntados todos escolhidos de Deus do último dia. Quando se completar esse número, Cristo sairá do trono de intercessão, reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue e adotará o seu anjo mensageiro e também adotará todos os escolhidos que vivem neste tempo e também os mortos em Cristo. E a adoção é a redenção do corpo, nos dando um novo corpo, um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro e em cada um dos escolhidos de Deus do último dia, porque todos estaremos no corpo novo e eterno, que Ele prometeu para quem? Para cada um de vocês e para mim também. Por isso, este é o tempo de estarmos despertos à realidade do que Deus está fazendo hoje, neste último dia. Tempo de despertar à realidade do que Deus está fazendo hoje. E agora, podemos ver que o chamado é para despertar. E agora, onde estão os que já despertaram a realidade do que Deus está fazendo neste dia, neste tempo? Pois aqui estamos, despertos espiritualmente, vendo as profecias correspondentes ao último dia e vendo como Deus vai cumprindo essas profecias e escutando sua voz, sua grande voz de trombeta nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que coisas que não tinham sido conhecidas em eras e dispensações passadas, nós já as conhecemos. Por quê? Porque estamos despertos à realidade do que Deus está fazendo hoje, neste último dia. Agora, o momento, ano literal, mês, semana e dia e hora em que Cristo ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. Nós, os que vivemos, não sabemos, mas já sabemos que é no sétimo milênio e já o sétimo milênio começou. E será para os que estão escutando a voz de Cristo, a transformação dos seus corpos. Assim que o importante é estar despertos, escutando a voz de Cristo, essa grande voz de arcanjo e trombeta de Deus prometida para este tempo final. Ninguém vá dormir espiritualmente. Mantenha-se desperto espiritualmente, escutando todos os dias a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, com a qual está preparando a você e está me preparando. E ao redor dessa palavra que Ele nos fala em sua mensagem da grande voz de trombeta, vem a preparação para vocês e para mim. E ao redor dessa palavra se materializará a transformação de cada um de vocês e a minha também. Se materializará a adoção de todos nós. Vem a importância de estarmos despertos, por isso Cristo falou de estarmos despertos velando pela vinda do Filho do Homem. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém
e amém. Uma das formas em que nós mostramos que queremos ser transformados em breve, sabe qual é? Amando a Cristo com toda a nossa alma, obedecendo sua palavra e servindo todos os dias de nossa vida e levando a mensagem, para que se complete o número dos escolhidos. Porque não seremos transformados e não iremos daqui até que entre até o último dos escolhidos. Porque nenhum dos escolhidos se perderá. E nenhum dos escolhidos da Igreja de Jesus Cristo, nenhum deles ficará aqui para a grande tribulação. E iremos todos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, já vimos por que ainda estamos aqui. Porque Ele ainda está chamando e juntando os seus escolhidos nos diferentes países. E por isso é que temos que estar viajando por todas as nações. Porque, assim como Cristo disse a Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, agora, Deus tem muito povo na América Latina e no Caribe. E também alguns espalhados em outras nações, mas muito povo ele tem na América Latina e no Caribe. Muito povo dei para seu corpo místico de crentes. Pois a era da pedra angular se cumpre onde? Pois na América Latina e no Caribe. Aí é onde tem muito povo para sua igreja, para seu corpo místico. E aí é onde é efetivo 100% a mensagem da grande voz de trombeta. Bom, vamos deixar aí quietinho tudo. Nosso tema foi tempo de despertar a realidade do que Deus está fazendo. E aqui estamos despertos, mas o restante dos filhos de Deus que não despertaram tem que ser despertados. E para isso, nós nos colocamos nas mãos de Cristo para que nos use levando sua palavra. A voz do Filho de Deus, a voz do Filho do Homem, sua mensagem para despertar todos os que estão dormidos espiritualmente e não viram a realidade do que Deus está fazendo neste último dia. Bom? Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e deixe conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião, e em breve estarei com vocês também na próxima atividade que Miguel terá, para também compartilhar nessa atividade com todos os que estarão ali presentes. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem tendo grandes bênçãos da parte de Cristo neste Natal, e que tenha um próspero ano 1999. Que Deus os abençoe e guarde a todos.